Olá pessoal, então como eu comentei na aula passada, eu falei que eu ia fazer mais um vídeo complementando a aula passada, tá? Mas eu resolvi, na verdade, fazer uma aula separada, tá? Então eu vou fazer uma aula, nessa aula, explicando bem por cima o que é logaritmo, tá? O intuito é explicar onde que a gente vai usar o logaritmo, como que a gente vai aplicar ele, tá? Nas nossas contas. E aí, nessa aula eu resolvo esses dois exemplos, tá? Então, assim, a aula 12 ficou só com dois vídeos mesmos, tá? E a aula 13 eu vou ver se vai ficar com dois vídeos também. Então vamos lá. Onde a gente aplica os logaritmos? Bom, a ideia é a seguinte. Sempre que eu tiver uma expressão dessa forma, a elevado a b é igual a x, em que eu conheço a e x, eu quero encontrar o b, a gente vai aplicar o logaritmo, tá? Então, a gente vai calcular logaritmo. Quando a gente fala que vão aparecer expressões dessa forma: logaritmo de x na base a, tá? Esse número aqui, ó, é o que nós chamamos de base, tá? O azinho aqui, ok? Então, para o que a gente precisa? Eu vou ficar mais restrito ao que a gente vai usar. Então, se você olhar na calculadora científica tem um botão escrito log. Isso aqui é uma simplificação de logaritmo na base 10, tá? Então, se você ir lá na calculadora apertar o botão log e depois apertar o número 100, você está calculando o logaritmo de 100 na base 10, tá? Se você ir lá na calculadora apertar o botão log e depois digitar 1000, você está calculando o logaritmo de 1000 na base 10. Se você ir lá digitar log de 2, log na calculadora e depois apertar o número 2, você está calculando o logaritmo do número 2 na base 10. Tá? Mas o que significa isso? Eu estou falando de calcular logaritmo de número em alguma base, mas o que significa isso de verdade? Bom, o que eu falei. Quando a gente calcula o logaritmo de um número b na base a, então dizer que isso é um número x equivale a dizer que a elevado a x é igual a b, tá? Então, dizer que o logaritmo de b na base a é igual a x é equivalente a dizer que a elevado a x é igual a b. Ou seja, quando eu estou calculando o logaritmo de um número b em uma base a, eu estou querendo encontrar o expoente tal que a base elevada a esse expoente dá o b. Vou fazer uns exemplos aqui que fica talvez mais fácil de enxergar. Se você digitar isso aqui na calculadora, você vai encontrar o 2. Por quê? Logaritmo de 100 na base 10 é 2. Porque 10 ao quadrado é 100. Tá, ó. Esse cara elevado ao resultado dá o número aqui. Tá? Se você digitar na calculadora logaritmo de 1000 na base 10, vai dar 3. Pois, por que vai dar 3? Porque 10 ao cubo é 1000. Vamos fazer esse aqui que vai dar um número quebrado. Ó. Se eu digitar log de 2 não, e apertar o igual,
Na calculadora vai aparecer algo parecido com isso aqui, ó. Então, deixa eu achar aqui, ó. Log 2 log. Essa calculadora minha é ao contrário, né? Primeiro aperto o 2, depois o log. Na calculadora da Cássio, que geralmente o pessoal compra, primeiro você aperta o log e depois o número, tá? Então vai dar isso aqui, ó. É um arredondamento, tá? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,3, 102,95. Por que deu esse número? Tá? Tipo, como é uma aproximação, é porque 10 elevado a esse número vai dar aproximadamente 2, tá? Então, a gente usa para isso aqui, tá? Quando eu quero encontrar o número da potência, por exemplo, a gente vai cair em problemas desse tipo. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 5. Você quer saber então quem é o x. Então você quer saber qual é o número, tal que 2 elevado a esse número é igual a 5. Então você vai ter que calcular o logaritmo de 5 na base 2. Tá? Quem é o número tal que 10 elevado a esse número dá 100. Então você vai ter que calcular o logaritmo de 100 na base 10. Tá? Então vamos passar então mais para a parte que nós vamos aplicar na matemática financeira. Bom, se vocês lembrarem da fórmula do montante, é capital vezes 1 mais a taxa elevado a n, ok? Então suponha que eu queira encontrar o n. Todos os outros valores são conhecidos, ok? Então, como o capital está multiplicando, eu posso dividir o montante por ele. Então, o lado esquerdo vai ficar montante dividido pelo capital. E do lado direito vai sobrar 1 mais a taxa elevado a n. Ok? Agora, olha aqui, ó. No lugar do x, nós temos o n. Quando a gente quer encontrar, então, o n, o que a gente faz? Tem que aplicar a fórmula logaritmo. Então, vai ficar o logaritmo disso nessa base. Então, isso aqui vai dizer que o n não tem, calma. Não tem barra de fração aqui. Vai ficar logaritmo desse número que a gente já... Estou supondo que a gente já conhece, tá? O montante de capital. Então, isso aqui é um número que a gente calculou antes, tá? Na base 1 mais i. Tá? Então, a gente vai chegar nesse cara aqui. Mas como a gente calcula isso aqui na calculadora? Porque se você olhar na calculadora, pelo menos a Cássio e as mais usuais, você vai ter no máximo 2 botões, o que envolve logaritmo, tá? Que é o botão log, que eu comentei com vocês, que é o logaritmo na base 10, e o botão ln, que é o que nós chamamos de logaritmo na base natural, tá? Esse n é um caso particular de logaritmo na base que nós chamamos na base exponencial, tá? Base natural. Esse e aqui é um número irracional, tá? Tipo, mesma coisa que o π, tá? Vocês lembrarem do π lá do ensino médio? É o número 3,14 e alguma coisa. O e é um número da mesma forma que o π, tá? É um número irracional que aparece em muitas coisas na matemática. Então, como é que a gente vai fazer para calcular isso? A gente vai usar uma fórmula, uma regrinha, qualquer logaritmo satisfaz. Então, suponha que eu quero calcular o logaritmo de um número x em uma base A. A gente pode usar
Por exemplo, na base, se eu quiser calcular na calculadora, a gente pode fazer essa que é chamada fórmula de mudança de base. Por exemplo, se eu quiser mudar para a base 10, como é que a gente pode calcular? Você vai calcular o logaritmo do número x na base 10 e vai dividir pelo logaritmo da base a na nova base 10. Tá? Então, na calculadora, isso a gente consegue fazer, né? Isso vai ficar log de x dividido pelo log de 10. Tá? Então, a gente vai usar essa estratégia aqui na calculadora. Tá, gente? Então, vamos voltar aqui para ver como é que fica. Como é que a gente vai calcular o número de períodos no juro composto. Então, vamos lá. Então, de novo, isso aqui é montante dividido pelo capital, vai ficar igual a 1 mais a taxa elevado a n. Então, isso aqui vai ficar isso aqui, né? Então, se eu isolar o n, vai ficar logaritmo de m dividido por c na base 1 mais i, que pela regra de mudança de base, isso é logaritmo de m dividido por c dividido pelo logaritmo de 1 mais i. Tá? Então, se eu conhecer o montante capital e a taxa, para encontrar o período, é só jogar nessa fórmula aqui, tá? E para calcular isso aqui, na calculadora científica, é fácil, tá? Você já vai conhecer o... Você vai clicar log do número, tá? Dividido pelo log de outro número. É só isso, tá? Só que assim, geralmente a gente não decora essa fórmula e é mais fácil vir fazendo os passo a passo mesmo. Chega aqui e já vai direto para cá, tá? Eu vou fazendo os exemplos, vocês vão ver como é que vai ficar. Parece que é difícil, mas não é. Na verdade, quando a gente vai chegar em uma expressão dessa forma, é só tomar cuidado para se confundir. Vai ser sempre o logaritmo dessa divisão dividido pelo logaritmo do que está entre parênteses, tá? Então vamos lá resolver aqueles dois exemplos que ficaram para trás na aula passada, tá? Olá pessoal, então voltando aqui, vamos resolver esse exemplo F, tá? Então, só um comentário, eu achei um problema aqui, ó. Na verdade, isso aqui é em reais, tá? Então, usei o símbolo de porcentagem aqui, mas foi um problema na hora de digitar. Então, aqui é o cifrão usual, tá? De R$ 11.534. Então, vamos lá. Uma pessoa aplicou R$ 10.000 a juro composto, tá? De 1,8% ao mês. Ele quer saber quanto tempo vai levar para que esses 10 mil se transformem em R$ 11.534, tá? A essa taxa. Então, ó, a pessoa aplicou R$ 10.000, né? Então, esse aqui é meu capital. A uma taxa de 1,8% ao mês. E ao final de um certo período, ela vai ter R$ 11.534. Então, esse 11.534 é o montante. Então, vamos lá. O montante é igual a R$ 11.534. Meu capital é R$ 10.000, enquanto que a taxa de juros é 1,8% ao mês, ou seja, 0,018 ao mês. Então, esses aqui, ó, esses três são os valores que a gente vai usar nas fórmulas, tá? E é claro que o N é o que eu quero descobrir, tá? Então, vamos lá. Eu não vou jogar direto nessa fórmula aqui, ó. Se alguém quiser jogar, pode, fica à vontade, tá? Só que aquela coisa, seria outra fórmula para a gente decorar. A gente pode
a gente pode fazer jogar direto na fórmula do montante, tá? Então, montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. Daí a gente vai lá e isola o n. Então, montante, lembrando, é 11.534. E o capital é 10.000. E a taxa está ali, 0,018. O n é o número que eu preciso encontrar, né? Então, ó, só uma observação aqui. A minha taxa é mensal. Então, quando eu resolver essa conta aqui, eu achar o valor do n, esse meu n será dado em meses, tá? Então, ó, igual eu fiz na fórmula, o capital está multiplicando esse número entre parênteses. Então, ele, na outra linha, ele vai aparecer dividindo o meu montante. E 1 mais 0,18 vai dar 1,018, né? Bom, se eu fizer na calculadora 11.534 dividido por 10.000, você encontra 1,1534, tá? Só andar 4 casas a vírgula aqui, você vai chegar no valor. Igual 1,018 elevado a n. Acontece, ó, eu cheguei aqui um número é igual a um outro número elevado a n. Então, a gente chegou que eu falei, cadê? Nós chegaremos em problemas dessa forma. Um número elevado a outro é igual a um terceiro número, tá? Aí daí eu uso a regra da mudança de base, tá? Então lá na calculadora científica de vocês, quem vai ser o n? Vai ser logaritmo de 1,1534 dividido pelo logaritmo de 1,018. Ó, cuidado, tá? Ó. A base do expoente sempre é o logaritmo dele que vai dividir, tá? Então não tem segredo aqui, tá? É só chega a calculadora e digita direto. Log 1,1534 dividido log 1,018. Aperta o igual que vai sair o resultado, tá? Aqui essa minha calculadora é um pouco diferente, porque eu tenho que digitar primeiro o número e depois o log, tá? Então é 1,1534 log. Aí dividido 1,018 log. Tá. Só voltar de novo. 1,1534 dividido por 1,018 log. Então, ó, olha aqui, ó. Estou calculando logaritmo de 1,1534 dividido pelo logaritmo de 1,018. Isso vai dar igual a 7,999, que se nós arredondarmos, é aproximadamente 8. Tá? Então, até vou colocar a resposta. Então, aquele 799 é dado em meses, né? Então, aproximadamente após 8 meses, esse capital de 10 mil reais vai gerar um montante de 11.534 reais. Então, após 8 meses, o capital, que é aproximadamente, tá? De 10 mil reais, gerará um montante de 11.534 reais. Ok?
Olá pessoal, então vamos terminar a nossa aula de hoje com esse exemplo aqui, ó. Ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Então, ó, a taxa de uma aplicação é 150% ao ano, tá? A pergunta é: quanto tempo será necessário para dobrar? Isso é importante, tá? O capital aplicado através de capitalização composta. Então, é dado ali a taxa é 150% ao ano, que é 1,5 ao ano, ok? Se meu capital está aberto e eu quero dobrar o capital, então se eu dobro o capital, quer dizer que meu montante ao final desse período vai ser 2 vezes o capital, tá? Então, o capital vai estar livre, tá? Qualquer valor. E meu montante vai ser o dobro desse valor, ok? E o que a gente vai encontrar, então, é o valor do N, ok? E o legal desse exemplo é que no final a gente vai encontrar, então, N dado em anos. Aí eu vou dar ensinar você a passar esse valor que a gente encontra de anos para meses e dias, tá? Porque em alguns exercícios a resposta é dada em meses e dias e anos, tá? Então vamos lá. De novo, como usual, fórmula do montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. Então o montante está aqui, ó, 2c. 2 vezes o capital é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, que é 1,5, elevado ao n, que eu não sei. Ó, tendo a igualdade, eu tenho c, tá? Dos dois números. Está multiplicando os dois números. Então, se eu dividir por c de ambos os lados, do lado esquerdo fica 2, do lado direito fica 1 mais 1,5 elevado a n. Bom, resolvendo parênteses, vai ficar 1 mais 1,5, 2,5 elevado a n. Então, a estratégia, como é que a gente aplica o logaritmo? Então, meu n é logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 2,5, tá? Então, vamos calcular. Então, logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 2,5. Vai dar isso aqui, ó. Então, n vai ser aproximadamente... Quem tiver calculadora Cássio, usa todos os números após a vírgula, tá? Porque a gente vai arredondar isso aqui. Essa calculadora aqui, como tem muito número, eu vou usar o resultado que deu na minha Cássio aqui, tá? Que eu estou na minha mão. Então, dá 0,756, 470, 797. Então, como eu comentei antes aqui, ó, a taxa é anual, então esse N é anual também. Então, o tempo que vai levar para dobrar esse capital é 0,756.470.797 anos. Só que ninguém fala isso, né? Tipo, 0,756 anos. Não, a gente quer saber quanto período de tempo mais palpável para a gente, né? Mais fácil de informar. Então, vamos passar esse N para meses. Como a gente faz isso? Usando uma regra de 3 simples, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Então vamos lá. Vamos comparar anos com meses, tá? A gente faz isso, não precisa se preocupar que as grandezas são diretamente proporcionais. Então vai ficar fácil. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Um ano, nós sabemos, tem 12 meses.
Então, essa quantidade de anos, que é 0,756 470 797, deixa eu apagar aqui e deixar mais. Tem quantos meses? Então, eu quero um ano correspondem a 12 meses. Então, essa quantidade de anos correspondem a quantos meses? A gente resolve isso, então, como eu falei, essas grandes proporcionais, é só multiplicar cruzado. Ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, x vezes 1 é igual a 12 vezes 0,756 470 797. Então, lado esquerdo dá x e do lado direito, então, ó, 1x dá x, que é o que eu quero encontrar. Do lado direito, eu vou pegar esse número e multiplicar por 12. Então, eu vou chegar em 9,0776 49 568, mas agora é meses, tá? Deixa eu fazer um negócio diferente, que eu vou colocar um N, tá? Porque é o N, na verdade, que a gente está encontrando aqui. Só está mudando a unidade, tá? De anos para meses. Então encontramos então que o S capital, um capital a essa taxa vai levar aproximadamente 9 meses mais 0,077649568 meses para dobrar, tá? Eu vou fazer mais um passo, porque tem exercício que pede para cuja resposta lá em anos, meses e dias. Então, o que a gente vai fazer é transformar esse número, que é esse 0,77 meses, são 9 meses. Então, uma observação aqui, ó. Então, esse meu N é 9 meses mais 0,77649568 meses, tá? Que eu vou fazer transformar esse número em dias. Então, o quebrado em dias, tá? A gente faz da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Só que agora passando de meses para dias. Então, vamos passar de meses. Então, comparar um mês com dias. Vamos usar então convenção comercial. Quero encontrar um N em dias. Tá? De novo, multiplico cruzado. Então, 1 vezes N é igual a 30 vezes 0,07764958. Então, isso aqui é equivalente a dizer que meu N vai dar aproximadamente. Então, vamos lá, então tem que pegar o resultado, subtrair o 9, né? Então, é 0,0776. Aqui na calculadora eu não arredondei, né? Então vai ficar mais preciso o resultado. Tem que multiplicar isso aqui por 30, né? Então tá aqui, ó, vezes 30. Estamos chegando no resultado aproximadamente 2,32. 948. Vou arredondar aqui, dias, tá? Ah, tá. Agora aqui eu fiz errado. Aqui é o X, aqui não é o N, né? Aqui é só uma parte do N, porque o N é 9 mais isso aqui, 9 meses mais esse número aqui, ó. Isso aqui. Se eu quisesse transformar esse 0,32948 para horas, minutos e segundos, procederia da mesma forma, tá? Então, ó, esse 0,077 aqui de cima é igual a isso aqui de dias, tá? Então, vou arredondar para dias, só 2 dias, tá? Então, portanto,
O N é aproximadamente, como é que deu aqui, ó? 9 meses e 2 dias, tá? Então, esse aqui é o tempo aproximado que leva para qualquer capital aplicado a uma taxa de juro composto de 150% ao ano, dobrar, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, fique à vontade para me procurar, tá? Toda sexta-feira, no horário da aula, eu vou abrir uma live para tirar dúvida, tá? Então, até lá.